Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com aquelas perguntas relevantes, as provocações, os insights que os nossos convidados trazem aqui, novidades sobre o mercado, sobre como pensar o futuro do mercado financeiro brasileiro também. E para bater um papo sobre esse tópico, nós temos aqui a participação do Lucas Danisek, que é sócio da Nexa Finance. Vamos falar um pouquinho sobre ativos tokenizados, vamos falar um pouquinho sobre o uso dessas novas tecnologias para investimentos e ativos alternativos, aproveitar um pouquinho da bagagem do Lucas aqui também. Enfim, vamos trazer mais um tema aí de relevância, trazer algumas novidades, algumas novas formas de pensar o mercado financeiro e de capitais aqui do Brasil. Lucas, um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. O convite, Felipe, é um prazer estar aqui. Maravilha. Eu queria começar do começo, da própria proposta de trazer uma dinâmica de registro. Depois a gente vai comentar também sobre personalização de portfólios e afins, mas pensando primeiro no registro de ativos alternativos. Você tem uma carreira que passou por investimentos alternativos também, passou por private equity, deve ter vivido bastante da dor do que é o registro de um ativo que não é listado, digamos assim, né? Conta um pouco de o que é a ideia da Nexa, especialmente nesse ponto de registrar os ativos e eventualmente ter essa dinâmica de visibilidade e mesmo flexibilização desses ativos que geralmente ficam no mundo do analista ali, que está ali fazendo suas contas e registrando sozinho os próprios ativos. Né? Então, os ativos alternativos, tipicamente líquidos, não padronizados e não estruturados. Né? Então, acho que no geral é um universo que traz boas oportunidades de investimento, né, em parte por uma assimetria informacional, tem menos gente olhando aquele ativo, portanto você consegue fazer investimentos melhores ou mais assimétricos. Ele tem menos liquidez, então isso também torna, às vezes, uma oportunidade de compra de algum ativo alternativo melhor, pelo fato de ter menos liquidez, você conseguir acessar algo e capturar esse prêmio de liquidez que existe. Então, no geral, historicamente, acho que os ativos alternativos sempre tiveram essa característica de serem líquidos, de serem não padronizados, de serem pouco acessíveis. Tipicamente, os investidores que investem em ativos alternativos são os investidores mais sofisticados, mais ricos, que têm uma gestão mais profissional dos seus recursos. Né? E aí o que a gente está olhando é como o blockchain consegue resolver várias das dores e limitações da indústria de investimentos alternativos. Então, enquanto a indústria de alternativos tradicional não tem liquidez, o blockchain permite, através da tokenização, do registro desse ativo real no blockchain, nesse registro digital, na representação digital de um ativo que já existe, a negociabilidade desse ativo no secundário. Acho que esse é um ponto importante. O segundo é trazer mais transparência. Então, um ativo alternativo, tipicamente, tem pouca informação sobre ele. Né? Parte é o motivo onde você consegue fazer bons investimentos às vezes, mas, obviamente, para a evolução de uma indústria, é importante você dar mais transparência e o blockchain permite o acesso a todas as pessoas, as informações que estão registradas no blockchain, de uma forma imutável. Então, acho que é uma evolução importante na transparência. Blockchain permite você reduzir o custo de servir o cliente, e isso permite fracionar mais todos os investimentos alternativos, que historicamente, para você ter acesso a um fundo de private equity, a fundo de venture capital, a uma oportunidade imobiliária ou de infraestrutura sofisticada, você tem que fazer um investimento mínimo muito alto. E no blockchain, você consegue fracionar esse investimento e reduzir o ticket de investimento mínimo, democratizando o acesso a esse ativo. Então, acho que tem uma série de benefícios, a gente pode falar bastante aqui, mas a representação digital de ativos alternativos no blockchain permite resolver várias das dores e várias das ineficiências que a indústria de alternativos tem historicamente. E acho que bacana frisar para quem está ouvindo agora, a gente eventualmente fora da indústria, quando a gente fala ativos alternativos, justamente o pessoal pode pensar que são só coisas muito exóticas. Vou tokenizar quadro.
direito a royalties musicais. Isso tudo existe também, mas a gente também chama de alternativos justamente a alocação real estate, né, imóveis, private equity, né? Então não precisam ser tão alternativos assim. A gente está falando de mercado financeiro tradicional também, né? Sim, que normalmente são ativos que estão super conectados com a nossa vida, né, real. Tipo, né, classe de ativo imobiliário e crédito privado são classes de ativos enormes e muito representativas da economia, né, e da vida das pessoas. Acho que a grande diferença entre o ativo tradicional, líquido, né, é que todos esses ativos que negociam em bolsa, que a gente tem acesso hoje nas grandes plataformas, eles são ativos padronizados, com liquidez e com acesso amplo para todos os investidores. E quando a gente olha para o mundo de alternativos, mesmo eles sendo muito relevantes na economia real, eles não são tão representativos na carteira de um investidor comum. Então, o que a gente está olhando, de certa forma, é que, principalmente no Brasil, quando a gente olha nos últimos 15 anos, teve uma onda de democratização de acesso a investimentos tradicionais no Brasil. Então, o surgimento das grandes plataformas de investimento, acho que a XP como um expoente importante desse processo, permitiu, através das plataformas abertas, que todo mundo tivesse acesso a investir no fundo multimercado, a comprar uma ação, investir no CRI, numa debenture, no CDB. E isso trouxe um benefício importante para a comunidade de investidores, né? E, enfim, para a sociedade como um todo no Brasil. O que a gente enxerga aqui daqui para frente, a blockchain permite destravar o acesso a investimentos alternativos que até ontem estavam muito restritos aos investidores ricos e sofisticados, mas permitiu uma segunda onda de democratização, que é agora todo mundo poder acessar um investimento de crédito privado, de infraestrutura, imobiliário, private equity, venture capital, e não só ter o acesso a investimentos de qualidade, mas uma forma de acessar e uma experiência que é muito superior à que sempre existiu no passado. Você comentou um ponto justamente, a gente tem o próprio registro de dívida no Brasil sempre foi, digamos, complicado, né? Você tem algum mercado secundário em debêntures, mas mesmo as debêntures são restritas a um nível de companhia muito específico, e a dívida de uma empresa média corporate para baixo, geralmente ficava no banco, tinha pouco mercado de capitais para isso, até por questões de custo que a gente estava comentando nos bastidores. E aí você consegue empacotar, se você conseguir empacotar o registro de uma dívida num token, permite justamente você consiga fracionar essa emissão, tanto para, como você comentou, né, dar acesso a investidores menores, mas até para a própria companhia conseguir acessar uma forma de colocar a sua dívida mais barata no mercado do que a emissão de debênture tradicional, e sem liquidez, e sem você conseguir acessar, dependendo muito do institucional por trás, puxar essa emissão, né? Então você consegue também levar esse mercado de dívida de maneira mais fracionada, criando um novo pedaço de mercado de capitais para a dívida, né? Sem dúvida, acho que olhado bastante na Nexa, a capacidade da tokenização permitiu o trancheamento, por exemplo, de uma emissão de dívida. Então, hoje, qual que é um problema grande que existe na indústria de investimento no Brasil, principalmente fundos de crédito? Fundos tipicamente captam dinheiro em grandes plataformas, com prazo de resgate, às vezes de 30 dias, tem um veículo de 90 dias, um de 180 dias, e um veículo mais de longo prazo. E os ativos disponíveis para serem investidos por esses fundos são ativos padronizados. Então tem uma debênture da Vale com vencimento de 10 anos. O que tipicamente a indústria faz? Aloca uma parcela bem pequenininha dessa debênture no fundo que tem 30 dias de resgate, aloca uma parcela maior no fundo que tem 90 dias de resgate, uma parcela um pouco maior no 180, e à medida que o passivo dele vai aumentando o prazo de resgate, ele vai aumentando mais a exposição a esse ativo. E ele controla a liquidez da carteira dele adicionando caixa, né? E fazendo esse controle em ter um ativo que não necessariamente ele é super líquido e ele tem um prazo de vencimento longo, mas eu guardo o caixa dentro do meu fundo para poder honrar eventuais resgates. O que a tokenização permite é trazer o conceito de stripping que existe nos Estados Unidos para ativos de dívida, que é basicamente tranchear esse ativo. Então, o que a gente consegue fazer? A gente pode pegar, por exemplo, uma debênture da Vale ou uma NTNB, só como um exemplo, a gente pode pegar uma NTNB que vence em 2060, foi emitida pelo Tesouro Nacional. Essa NTNB até 2060, ela vai pagar juros a cada 6 meses e ela paga o principal em 2060 ao vencimento da emissão. De hoje até 2060, você tem 70 fluxos de pagamento dessa NTNB para o investidor.
o que a gente consegue fazer é transformar cada um desses fluxos de caixa num novo ativo investível. Então, hoje a gente consegue comprar uma NTNB que vence em 2060 e criar 70 novas NTNBs fracionadas e que permite o investidor casar o fluxo de caixa da vida dele com o fluxo de investimento dele, um fundo de pensão, adequar a sua curva atuarial e a curva de fluxo de caixa e desembolso para os apostas receberem de acordo com o ativo que ele já tem. Você poder programar a sua vida com base em objetivos. Então, eu quero comprar uma casa daqui a X anos, quero poder pagar uma universidade para o meu filho, eu quero poder me aposentar. E você poder comprar exatamente o vértice, o vencimento, que melhor se adequa a seus objetivos de longo prazo e a sua necessidade de fluxo de caixa da sua vida. Então, acho que é uma inovação super importante para a indústria, para o desenvolvimento da indústria de crédito e renda fixa no Brasil, você poder agora criar 100 novas NTNBs que não existiam, e que o Tesouro Nacional não oferece, basicamente fazendo esse tranchamento. Você poder pegar títulos de dívida, um CRI, uma LCI, uma debenture, e readequar ela trancheando, permitindo que investidores acessem isso de uma forma mais adequada para elas. E quando você fala em custo de acesso, quem é o emissor que está tomando essa dívida, e como que ele pode ter acesso a um custo mais barato? Na nossa visão, ele está muito menos conectada a você acessar um investidor de varejo que tem eventualmente uma demanda de retorno menor, mas ele está muito mais atrelado a precificar mais perfeitamente aquele fluxo de caixa. Então, na medida que você consegue tranchear e você, Felipe, comprou exatamente o vencimento que é perfeito para a sua vida, você está menos preocupado se esse investimento rende CDI mais 3 ou CDI mais 2, porque aquele foi feito exatamente para você, seguindo a sua necessidade. Então, está muito mais atrelado em precificar perfeitamente do que necessariamente uma diferença de custo de capital, custo de oportunidade do investidor. Mas como funciona essa quebra da NTNB, por exemplo? Então, como se você deixasse o ativo guardado ali numa gavetinha e você vende as determinadas chaves. Então, você tem uma custódia do ativo principal e você fraciona os fluxos de caixa. Como é que é a operação de pegar um título existente que tem um fluxo de caixa definido e fracioná-lo nesses diferentes títulos com estruturas de pagamento diferentes? Então, isso a gente estrutura através de uma securitização. Então, antes do registro no blockchain permite a integração desse processo como um todo, ganhar eficiência tecnológica e redução de custo. Mas quando você vai tranchear um ativo, hoje você compra aquele ativo, custodia numa estrutura de securitização, tem um banco liquidante, escriturador, custodiante, fiel depositário, e você transforma, cada parcela segrega em um novo ativo através de um token. Então, é a compra do ativo original numa estrutura fiduciária equivalente a qualquer emissão de debênture, de CRI, de LCI, por exemplo, com a subsequente transformação de cada fluxo de caixa num token que permite cada investidor acessar essa parcela específica. E como o arcabouço regulatório para desenhar um modelo como esse? As emissões que a Nexa tem feito, hoje a gente é uma gestora CVM, a gente tem uma securitizadora, a gente tem uma plataforma de investimentos. Hoje a gente tem feito ofertas, ou ofertas públicas ou privadas. Dentro de ofertas públicas, a gente tem que seguir ou a regra da resolução 88, que é a resolução onde a CVM define regras para emissão de empresas de crowdfunding, e que a CVM abrangeu tokenizadoras nessa regra que já existia para permitir a oferta de tokens. Pode fazer oferta pública seguindo a 160, e aí uma oferta pública para o mercado, igual uma oferta de uma debênture ou de um CRI, por exemplo, é feita hoje no mercado. Ou a gente pode fazer ofertas privadas, por exemplo, de valores mobiliários ou valores não mobiliários também, para um investidor específico, numa demanda específica. E estamos batendo esse papo com o Lucas Danissek, que é sócio da Nexa Finance, falando um pouquinho sobre ativos alternativos, tokenização, sobre como o uso dessas tecnologias pode transformar a dinâmica do nosso mercado e dar mais acesso tanto para a captação quanto para o investidor final. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Lucas Danisek, sócio da Nexa Finance, falando um pouquinho sobre tokenização, ativos alternativos e como o uso dessas tecnologias de tokenização podem trazer ali inovações para o mercado. Eu queria nesse bloco, você comentou sobre sintetizar novos ativos a partir de ativos existentes com securitização e tokenização. Quando você traz essa personalização do ativo, isso é possível fazer, digamos, um a um? Então o cliente pode ligar lá e falar, olha, eu queria uma NTNB com 5 anos de duration e dá para sintetizar? Ou vocês já conhecem a demanda do mercado e montam um conjunto de produtos de prateleira a partir de ativos, de ativos já conhecidos securitizados? Uma boa pergunta. O que a gente está propondo é uma nova forma de investir, no final das contas. Então, acho que a indústria de mercado de capitais, desde sempre, teve organizado de uma forma onde um grande banco, uma grande instituição financeira, decide fazer aquela emissão. E a partir dessa decisão, aquele ativo ele é oferecido para a sua base inteira de clientes. Então, se um grande banco decidir fazer uma emissão de um CRI, de uma debênture, de um CDB, de uma LF, o que for, toda aquela base de clientes recebe aquela mesma oferta de produtos. Independente de qual a idade daquela pessoa, qual que é a sua propensão a risco, qual que é a sua demanda de liquidez, se você tem vontade de investir nesse tipo de classe de ativo ou não. Então, o que a gente está propondo é uma inversão de lógica da indústria. É uma nova forma de investir, que é onde ao invés de ir do produto para a pessoa, de uma forma push, que é o que sempre foi a indústria de investimento, pega algo padronizado e distribui na tua base, a gente está invertendo essa lógica de mercado e primeiro vamos entender quem é a pessoa, olhando cada indivíduo como único e construindo o produto a partir da pessoa. Então, ao invés de um push, é uma forma de pull, onde você constrói o produto a partir da pessoa. E eu acho que, da mesma forma como plataformas abertas, digitalização de serviços bancários, à medida que eles foram surgindo, eles foram se provando melhores para as pessoas, né, e virou o novo normal, todo mundo é uma plataforma aberta, todas as instituições financeiras têm componentes digitais, né, e acesso digital para os seus clientes. A gente acredita que essa mudança vai impactar uma mudança de um modelo da padronização para personalização. Isso vai permear várias áreas, né, da sociedade e para o mercado de personalização do produto. O nosso foco de clientes na Nexa é atender clientes B2B, fazer um B2B2C. Então, a gente quer que family office, consultorias de investimento, assessores, private banks, gestoras, fundos de pensão e endowments, eles usem a nossa plataforma e a nossa curadoria, né? Acho que a gente está sempre combinando esses dois pilares, curadoria dos melhores investimentos alternativos, com uma tecnologia que permite criar uma experiência nova, que é você criar e customizar o seu produto em tempo real. Então, a ideia é com que o seu assessor, o seu banker, o seu consultor de investimentos, que já te conhece e já faz a gestão do teu recurso por muito tempo, ele saiba exatamente qual produto é mais adequado para você criar, seja no comitê de investimento dele. Então, imagina você, o seu comitê de investimento da sua asset, ou do seu family office, ou da sua assessoria, você decidindo o que você quer oferecer para os seus clientes, baseado no cenário macro. Então, por exemplo, agora, NTNBs estão pagando mais de 7% de juro real. Historicamente, isso sempre foi um ótimo ponto de entrada para investir nesse tipo de ativo. Você, além de poder escolher o ativo que você vai investir, o tipo de risco que você quer correr, você poder customizar o valor, o fluxo de caixa, poder escolher o indexador. Então você pode, na Nexa hoje, escolher se você quer investir em dólares, em reais, se esse é um ativo pós-fixado, pré-fixado, ou se ele é indexado à inflação, escolhendo um tipo de risco e um tipo de classe de ativo. Então, né, um family office, um consultor, ele pode definir, eu quero criar esse tipo de produto que é risco bancário, o risco soberano Brasil, com esse fluxo de caixa para um cliente, para todos os clientes, ou um produto para cada cliente em escala. Então, a solução da Nexa e essa nova forma de investir permite escalar investimentos personalizados e customizados. E a gente acha que esse é o futuro. A partir do momento que qualquer pessoa experimenta um investimento que foi feito sob medida para ela, ela vai sempre achar que o investimento tende mais a experiência de qualidade com que ela vivenciou na personalização. Então, a gente acha que é um caminho sem volta e que cada vez mais a gente vai permitir
né, em ponderar esses assessores, esses consultores e gestores a criarem produtos sob medida para o fundo deles, se é um fundo com resgate, né, e casar o ativo para cada prazo de resgate, ou para cada cliente, personalizando e customizando de acordo com a propensão a risco, com objetivos de longo prazo, com a liquidez, indexadores que cada cliente precisa. E como você vai compondo lastro para essas operações? Porque você comentou, olha, eu consigo falar, olha, eu quero um risco soberano, tanto tempo, com esse indexador. Mas só existe NTN-B e PCA mais pré, né? Então, aí você vai lá e monta uma estrutura, faz um swap, e aí você já securitiza essa estrutura swapada dentro. Como é que você se adapta à demanda, dado que, como você colocou, a demanda pode ser personalizada, mas o mercado tem os seus produtos na prateleira já. Sem dúvida. O que a gente tem feito, tem trazido para o ecossistema da Nexa bons ativos que a gente fez a curadoria. Então, nesses primeiros 12 meses da Nexa, a gente rejeitou mais de 95% dos ativos que a gente analisou, porque eles não estavam na barra de qualidade, ou estavam mal precificados, ou a gente achava que aquele ativo não tinha qualidade suficiente para o nosso investidor comprar. O que a gente tem feito? Ou a gente faz warehousing, a gente estoca ativos em fundos da nossa gestora, ou a gente está conectando o nosso sistema proprietário, que chama Nexa Engine, em parceiros que têm ativos diferentes, de forma... O nosso sistema de criação de produtos, que chama Nexa Gênesis, Gênesis da criação mesmo, ele poder pegar essa base de ativos, esse aquário como um todo, identificar aqueles fatores de risco, aquela liquidez, aqueles indexadores que atendem a demanda daquele investidor. Então, hoje a gente monta uma cesta de produtos. É como se fosse um ETF de investimentos alternativos. Então, quando um cliente pede para a gente, eu quero fazer um token, fazer um investimento que tem risco bancário AAA, por exemplo, risco Itaú, o que a gente faz nesse momento? A gente pode oferecer exposição a risco Itaú para o cliente comprando um CDB do Itaú, por exemplo. Essa é a forma tradicional de fazer um investimento com risco Itaú. Só que tem várias outras formas de acessar esse mesmo risco. Então, por exemplo, você pode comprar uma cota de consórcio da administradora Itaú no secundário. E esse investimento pode ser pós-fixado ou indexado à inflação. Se você comprou um imóvel, por exemplo, um grupo de imóvel num consórcio, né, esse dinheiro que você investiu foi poupando ao longo do tempo, ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice de Inflação de Construção Civil. Então, eu consigo originar um ativo cujo risco pagador é Itaú e ele está indexado a esse índice de inflação especificamente. Tem outros que são IPCA, por exemplo. Eu consigo comprar um recebível de cartão de crédito, cujo banco emissor daquele cartão é o Itaú. Então, na hora que o cliente pede, eu quero o risco Itaú, a gente vai compor tudo que tem risco Itaú naquela base, vai pegar tudo que tem aquele indexador que o cliente pediu, ativos risco Itaú que são pós-fixados, vários que são pré-fixados, vários que são indexados à inflação. Então, a gente vai fazendo um recorte, vai compondo através de um algoritmo a cesta que melhor adequa à demanda do cliente. Basicamente comprando 1% dessa cota de consórcio, 10% daquele CDB, 20% de um recebível de cartão de crédito, 40% de outra cota de consórcio, de forma a criar o fluxo perfeito que aquele cliente pediu, com o indexador que o cliente pediu, no prazo que ele pediu, com o risco que ele pediu. O cliente de vocês, quem compra esse tipo de produto? Você comentou, por exemplo, de um family office fazer a personalização do produto, mas quem é público-alvo desse tipo de estrutura e da Nexa? Legal. Hoje a gente abrange dos investidores dos mais sofisticados, então oferecer acesso para investimentos que estavam limitados aos ultra ricos, aos ultra sofisticados, para qualquer pessoa da sociedade. Hoje, tipicamente, né, o target principal são family offices, consultorias de investimentos, assessores, consultorias, mas qualquer pessoa também pode acessar a nossa plataforma. Então, hoje, se qualquer pessoa clicar nexafinance.com.br, ela pode colocar o seu nome numa lista de espera. A gente tem restringido o acesso a pessoas físicas acessarem a plataforma direto para controlar a experiência, né, e a gente não ter 1000 clientes amanhã customizando produtos e a gente não conseguir oferecer o mesmo tipo de qualidade ou não ter ativos suficientes para ofertar. Então, a gente tem focado muito no B2B, que é o investidor sofisticado que tem a capacidade de criar aquele produto, mas a ideia é, ao longo do tempo, expandindo para todas as pessoas terem acesso a esse mesmo tipo de experiência. E
Você comentou esse B2B. Então, a gente está falando mais de, digamos, multifamily office ou mais de investidores chamados institucionais, assim, um fundo de pensão? Como é que é o mix de vocês hoje? Hoje são principalmente family offices. Agora, essa jornada de curadoria e personalização, ela atende esses dois públicos de maneiras diferentes. Então, como eu falei, um fundo de pensão pode casar o fluxo atuarial, né, do seu programa. Um fundo de crédito ele pode casar o fluxo de caixa do ativo e do passivo dele e ter uma melhor gestão, né, de Asset Liability Management, que é esse casamento de ativo e passivo. E um Wealth Manager pode criar produtos customizados para cada pessoa, olhando a vida de cada um, o objetivo de cada um. Então, hoje o foco é muito maior em family office, em costuras de investimento, em escritórios de assessorias, né, que acho que é um público amplo e que hoje tem vontade de ter acesso a produtos de qualidade, a investimentos alternativos, e poder acessar um investimento do mesmo risco que eles já acessam hoje, mas com uma experiência muito melhor e com um nível de retorno muito melhor. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Lucas Denisec, que é sócio da Nexa Finance, falando um pouquinho sobre ativos alternativos, sobre tokenização, o uso dessas tecnologias como um acesso a novas estruturas de mercado, tanto para mercado de capitais quanto mercado financeiro, né? Então trazer um pouco dessas tecnologias para mudar a forma de pensar e investir, trazer algumas provocações sobre as limitações que nós já tínhamos e, naturalmente, pensar em novas formas de acesso, tanto para as companhias, né, buscarem novas formas de financiamento, quanto para os investidores encontrarem novos produtos de investimento, buscarem ali suas melhores rentabilidades. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Lucas Denisec, sócio da Nexa Finance, falando sobre investimentos alternativos, sobre tokenização, uso dessas novas tecnologias para repensar algumas estruturas do mercado de capitais, a forma de captação para as companhias, a colocação e a busca de investimentos para os investidores. A gente comentou aí no bloco anterior bastante sobre a experiência do investidor, né? Então, a personalização do ativo dentro da tokenização, com os usos de instrumentos, dos distintos instrumentos, seja de produtos já prontos no mercado, seja a composição dos produtos para alcançar determinada estrutura de risco. Mas, e como vem os ativos para dentro da Nexa? Como é que vocês buscam novos ativos? Como vocês fazem essa seleção? Você comentou que 95% dos produtos foram recusados. Mas quais produtos vêm? Quais são recusados e por quê? Né? Como vocês formam esse pool de ativos? Legal. O que a gente tem feito ao longo dos últimos... o Eduardo, por exemplo, que é sócio fundador da Nexa junto comigo, a gente trabalha junto há 10 anos. Desde Pátria, Terra, o Family Office e agora na Nexa. E ao longo dos últimos 10, 15 anos das nossas carreiras, a gente foi tanto aprendendo, né, o que dava certo e o que dava errado, mas a gente principalmente foi criando frameworks, criando playbooks de como a gente deveria analisar e investir em cada classe de ativo, em cada estratégia. Então, o que a gente tem feito na Nexa é basicamente replicar tudo que deu certo, foi bem sucedido, e a forma de fazer isso que a gente fez ao longo dos últimos 15 anos. Então, a gente acredita muito na curadoria, que é essencial. A Nexa não quer se posicionar como uma plataforma de shopping de produtos, onde todos os produtos são disponíveis lá. A gente acha que o filtro importante é a curadoria e selecionar só os melhores ativos. Então, a gente tem feito isso basicamente de uma forma offline. A gente não acredita, por exemplo, que a gente poderia criar uma seção do nosso site que é empresa, o originador, clica aqui e ofereça o seu recebível, clica aqui e ofereça o seu direito creditório. Tipicamente isso pode ter uma seleção adversa, né? Então, quem que dá um Google e fala, quero vender um ativo, e esse ativo, de fato, ele é o ativo de mais qualidade disponível nesse setor ou nesse segmento. Então, o que a gente tem feito é usar os nossos relacionamentos, usar o nosso conhecimento e a gente originar esses ativos de uma forma offline. Então, reunião o dia inteiro, fazendo análises. Tipicamente, a gente demora de 3 a 6 meses para analisar uma nova estratégia, uma nova classe de ativo, né? Então, passa por um processo de análise de diligência super rígido,
que a gente segue comitês de investimentos e processo de análise que a gente seguiu ao longo dos últimos anos. E à medida que a gente aprova e entende que aquele ativo é um ativo bom para o investidor investir, a gente digitaliza esse processo e quantifica isso. Então, qual que é a forma como a gente compra, por exemplo, uma cota de consórcio, um consignado público, um FGTS, uma CCB. Isso acaba se tornando um critério matemático que a gente integra no nosso sistema proprietário e que permite a gente escalar isso de um formato de esteira. Então, hoje, por exemplo, vários dos ativos que a gente oferece, a gente está integrado com várias fintechs, que foram as fintechs que a gente aprovou, tanto a companhia quanto o ativo que elas originam, e tem uma integração digital. Então, a gente origina via API, recebe todo dia o que essas startups estão originando, a gente tem uma curva de precificação, um critério de seleção, que facilita esse trabalho de compra de ativos diário e que permite a gente escalar essa forma de fazer negócio e esse critério de seleção ao longo do tempo. Então, é basicamente replicando tudo que deu certo nos últimos anos e tentando oferecer isso não só para clientes de altíssima renda, mas agora para o mercado como um todo. Isso especialmente para os ativos que têm origem líquida, né? Por exemplo, você comentou de fracionar uma NTNB, aí não, você vai lá no mercado, compra a NTNB, Sim. compra o futuro de... compra ou vende DAP, enfim, você vai lá e monta a sua estrutura a partir de ativos líquidos. Em quanto tempo você consegue geralmente atender esse produto personalizado? Então bateu lá o MFO na sua porta, falou, olha, eu quero correr risco de crédito soberano, eu quero um título de 7 anos com um indexador DI. Em quanto tempo você consegue colocar na carteira dele? Então, hoje os ativos que a gente já tem no nosso sistema, o tempo de servir é 60 segundos. Basicamente, o investidor coloca todos os parâmetros e o algoritmo calcula qual que é a composição dessa cesta e a gente, em 2 cliques, cria o produto, registra no blockchain e a gente digitalizou e codou todo esse processo. Então, desde o termo de cessão, de securitização, o card que aparece na nossa plataforma com as informações dos ativos, todos os documentos da oferta, eles são todos digitalizados e todos codados de forma a transformar esse processo numa experiência super rápida e fácil. Então, hoje é uma jornada de até 1 minuto para criar um produto, se a gente tiver na nossa base. Se a gente não tiver, a gente tem que buscar novos ativos. O esforço que a gente tem feito agora é originar mais ativos de qualidades, de riscos diferentes, prazos diferentes, indexadores diferentes, para enriquecer a nossa oferta de produto e melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, nesse caso, o caso que eu comentei, você provavelmente teria parâmetros bem definidos, mas o caso que você comentou anteriormente, olha, eu quero correr risco de crédito Itaú, e aí você vai usar consórcio, você vai usar recebível de cartão, você vai usar uma série de instrumentos que muitas vezes a máquina não está pronta para parametrizar sozinha. Aí entra um time que pensa isso, ou como que funciona justamente, olha, você vai lá e colocou os parâmetros na máquina. Isso aqui, beleza, a máquina responde, eu consigo fazer sozinha e cria o produto. Ou ela olha e fala, não, isso aqui eu não consigo emular e pede a mão, levanta a mão e pede auxílio de um humano. Como é que é esse crivo e como starta o próprio processo do cliente pedir essa personalização? Hoje a gente tem uma plataforma que a gente está disponibilizando para esse B2B, então se um cliente pessoa física acessa a plataforma da Nexa, ele ainda não consegue criar o produto dele, mas um assessor, um family office, um gestor consegue criar o produto dele. A gente tem um foco muito grande em colocar o cliente no centro, então se o cliente está demandando um tipo de risco, um tipo de prazo, um tipo de indexador, é papel nosso ir atrás de originar, fazer a curadoria e todo o processo de análise para disponibilizar esse investimento para ele. Então, hoje, se o investidor tenta criar um produto e a gente não tem aquele ativo underlying para poder oferecer para ele, o trabalho que a gente tem feito todos os dias é ficar buscando esses novos ativos para melhorar a oferta de produto. Então, a gente pega essa informação de como foi feita essa busca. Olha, eu quis criar um produto dolarizado. Hoje, por exemplo, a gente oferece um produto em dólar, que é risco soberano Brasil, e ele entrega um retorno de dólar mais 6,5% a 7,5% ao ano. Então, um nível de retorno super interessante, mas é o único produto em dólar. E há 6 meses atrás a gente não tinha esse produto dolarizado. Então a gente foi sentindo a demanda dos investidores por aquele tipo de produto
E no lado da originação, de pesquisa e análise de produtos, a gente acelerou a análise desse tipo de ativo para poder oferecer e suprir a demanda do investidor. Então, sempre colocando o cliente no centro e tentando ir atrás do ativo, mas é um trabalho diário. Então, estamos todo dia tentando achar ativo bom para colocar na plataforma. Um trabalho muito difícil e muito criterioso para ser feito. Você comentou da originação, de ser um trabalho offline, né? Como vocês vão abrindo essas portas? Então, chegam empresários, por exemplo, batendo na porta de vocês para buscar crédito, ou você hoje geralmente já compra alguma coisa que foi emitida? Como é que funciona esse processo de originação dos ativos menos líquidos? Hoje a principal fonte de originação são fintechs. Fintechs especializadas, cada uma em um nicho. E aí você já conhece a turma dessas fintechs. A gente tem prazo com essas pessoas. Vários dos sócios da Nexa, tem sócios inclusive que foram fundadores de fintechs no passado. Então a gente está bem inserido nesse ecossistema para identificar uma startup de cartão de crédito, uma de duplicata, uma de recebível, uma de consórcio, uma de consignado, uma de FGTS. Então essa é a principal fonte de originação. Mas a gente tem tentado desenvolver na Nexa esteiras da Nexa proprietárias de crédito, onde a gente encontra um ecossistema que tem um componente de crédito possível ali. Então, por exemplo, uma empresa que atende profissionais liberais e que eles recebem o pagamento, né, daquele serviço que eles prestaram em 30 dias ou em 60 dias. É uma operação de consignado privado tradicional, mas no ecossistema, por exemplo, de um profissional PJ, onde ele ainda não tem uma oferta de um serviço consignado. Por exemplo, poderia ser um ecossistema onde a Nexa viabiliza a criação de um serviço financeiro dentro do ecossistema de uma companhia que é super rico e que não está capturando e não está oferecendo esse benefício para os funcionários. Seria um exemplo, a gente não faz isso ainda. Mas a gente está buscando formas da gente mesmo criar esteiras proprietárias. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Lucas Danissek, que é sócio da Nexa Finance, falando um pouquinho sobre ativos tokenizados, sobre ativos alternativos. E daqui a pouco estaremos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Nexa Finance, falando um pouquinho sobre os ativos alternativos, o uso de tecnologia de tokenização para distribuição e composição desses ativos alternativos e inclusive pensando, né, formas de aproveitar essa tecnologia para criar novas saídas para o mercado de capitais, para o mercado financeiro. E aí eu queria, nesse bloco, Lucas, contar um pouquinho também de Nexa, né? A gente já contou um pouco sobre produto, né? De como esses produtos foram surgindo. Você trouxe sua história com investimentos alternativos, passando ali com Private Equity, Venture Capital. Esse aninho aí de Nexa, como foi colocar essa estrutura de pé? O que vocês foram construindo de conceito de empresa mesmo? O que vocês olharam de benchmarks? Como tem sido esse desenvolvimento? Se vocês se estruturaram na forma de gestora perante a CVM, até pela composição dos produtos, mas se vocês se enxergam como uma gestora, conta um pouquinho do que ideia ali de cabeça mesmo de Nexa Finance. Legal. A Nexa, a gente se titula uma plataforma de investimentos alternativos que combina o nosso background de mercado de capitais com o melhor da tecnologia proprietária e blockchain para fazer a originação e curadoria dos melhores investimentos e oferecer essa experiência da personalização com curadoria que a gente tem de uma proposta de valor bem única. A gente tem seguido uma trilha de companhia de tecnologia, né? A gente tem uma gestora CVM que é o que permite a gente ofertar produtos dentro da legislação atual. A gente vem no mercado tradicional e tem uma preocupação de estar sempre compliant, seguindo a regra certinho. Acho que isso é super importante, principalmente quando a gente atende clientes super institucionais, grandes, com padrões de qualidade e critérios de seleção super rígidos. E a gente tem sido uma jornada desafiadora, muito trabalho, mas tem sido um trabalho incrível. A gente começou a Nexa há um ano atrás. Na época começou com dinheiro dos sócios fundadores, eu e o Eduardo, a gente colocou dinheiro na companhia, então o começo foi bootstrap mesmo, de fato acreditando que esse é um projeto de vida e que vai ter um impacto transformacional no mercado, que a gente está propondo uma nova forma de investir que melhora a vida das pessoas.
Ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente levantou uma rodada com investidores de tecnologia. Então, um fundo de venture capital que chama Norte Ventures, um fundo incrível que tem pessoas super bem conectadas ao ambiente de tecnologia, ao ambiente de mercado financeiro. Levantamos dinheiro de vários angels, investidores anjos renomados, que são pessoas C-level ou de family offices, ou de tech founders, ou de empresas de investimentos alternativos. Então, tem sócios de várias companhias de investimentos alternativos no nosso cap table, tem sócios de vários family offices ou empresas de distribuição no nosso cap table, e tem vários tech founders que empreenderam e contribuem não só com a jornada empreendedora deles, quanto com ativos, né, e com a contribuição de ajudar a gente a se inserir no ecossistema e originar melhores negócios. Hoje na Next a gente tem um partnership de verdade, são 15 pessoas trabalhando lá, ainda é um time pequeno, são 9 sócios dessas 15 pessoas, com um partnership que foca em distribuir uma parcela grande das ações da companhia para os sócios que mais contribuem no desenvolvimento e na geração de valor para a empresa nos próximos 2 anos. Então a gente segue essa trilha de Venture Capital. Foi um trabalho extenso ao longo desse primeiro ano de montar toda a estrutura regulatória, levantar dinheiro e principalmente atrair as pessoas e formar a cultura de uma empresa vencedora. Então, acho que o maior desafio que a gente tem não é a tecnologia, não é a regulação. Como companhia, é conseguir atrair os melhores talentos para a empresa, conseguir ser justo e incentivar essas pessoas e criar uma cultura forte dentro da Nexa que permite a Nexa ter sonhos e ambições muito grandes do tamanho da nossa vontade de criar algo diferente e novo para o mercado financeiro. E vocês olham isso, essa dor que vocês tiram, é Brasil ou vocês já olham esse problema como um problema global? A gente acha que é um desafio global. A tecnologia que a gente está desenvolvendo, e principalmente amparada com blockchain, né, essa intersecção de mercado de capitais com blockchain, permite a gente expandir essa mesma solução e oferta de produtos para qualquer lugar do mundo, quando a regulação nos diferentes países permitirem. Então, a gente já tem olhado para alguns países, principalmente os países que têm uma adoção a criptoativos mais fortes, são economias que têm talvez uma oferta pior de investimentos locais, onde você tem eventualmente uma demanda por investimentos indexados numa moeda que não é a moeda base daquele país, e você tem uma população que adota produtos digitais, que tem uma adoção de tecnologia, criptoativos mais forte. A gente acha que tem um caminho muito bacana para a gente nos próximos anos trilhar em países de América Latina ou em outros lugares do mundo, oferecendo essa mesma tecnologia e curadoria de produtos. Maravilha. Uma última pergunta assim, mais voltada a justamente o core, né? Você comentou dessa demanda global e do uso dessa tecnologia, a gente está começando aqui no Brasil. Como você que está formando essa indústria vê a nossa capacidade local de vanguarda? A gente tem um mercado financeiro que é referência em vários aspectos no mundo, ao mesmo tempo que a gente tem uma trava, eu diria, quando a gente olha produtos de tecnologia. Parece que a gente está sempre replicando, copiando algo. Como você, empreendendo nessa área, tem visto esse ecossistema do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tecnologia, para criar uma empresa de tecnologia em finanças no Brasil? Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade incrível de liderar essa transformação de investimentos digitais no mundo. A gente tem um Banco Central, que é um dos bancos centrais que mais fomenta inovação no mundo, desde a criação do sandbox regulatório, que permite empresas inovarem dentro do arcabouço seguro regulatório do Banco Central. A gente tem um Banco Central que criou o Open Finance, que desenvolveu o Pix. O Pix é uma das marcas mais reconhecidas do Brasil hoje e teve uma adoção explosiva, né, pela população, e que todo mundo que está aqui hoje usa o Pix pelo menos 1 a 2 vezes por dia na sua vida corriqueira. E tem um Banco Central que está desenvolvendo o projeto do Drex, que é a infraestrutura do governo que vai viabilizar uma série de aplicações serem construídas dentro do mundo digital, trazendo segurança, credibilidade e ajudando e fomentando o desenvolvimento dessa indústria. Então, eu acho que a gente tem um posicionamento muito único de um Banco Central como uma agenda de Estado, né, sempre provendo e incentivando a inovação, trazendo segurança para quem inova.
e do ambiente global hoje, onde claramente o mundo está se movimentando para permitir mais que a economia digital e que o blockchain se desenvolva ao redor do mundo. Então, a eleição do Trump ano passado, por exemplo, acho que é um dos triggers claros de puxar essa agenda, né, ter um player relevante como os Estados Unidos, puxando uma agenda de regulação liberal para ativos digitais, muito contrário do que aconteceu ao longo dos últimos anos. E eu acho que o Brasil está numa posição incrível para capturar e assumir um papel de liderança no mundo mesmo, dentro de tokenização e blockchain. Maravilha, Lucas. Queria começar a agradecer a sua participação. É muito importante a gente trazer essa discussão na sua essência. E quem está assistindo a gente, eventualmente os participantes de mercado, começarem, como você comentou lá no primeiro bloco, a pensar investimentos de uma forma diferente, em que você pudesse pensar os parâmetros ideais e aí buscar um ativo que seja aderente àquele programa de investimento. Acho que isso é uma mensagem muito bacana, e trazer as possibilidades de infraestruturas para isso é uma provocação bastante rica aí para a nossa audiência. Muito obrigado pela participação. E eu sei que vocês conduziram também um estudo, né, para como está essa evolução da tokenização. Você pode comentar um pouquinho desse estudo? Sim, claro. Eu até trouxe o relatório do Brazil Tokenization Report de presente para você. Maravilha, vou deixar aqui para vocês verem. Olha, a gente aqui recebe o convidado e ainda ganha os presentes, olha só. Tá. Esse é um relatório super bacana que a gente publicou no final do ano passado. É um projeto da Nexa em parceria com a Fintrender, do Gustavo Cunha, onde a gente publicou um estudo super extenso e a gente decidiu fazer uma impressão física, né, old school, que acho que é sempre legal ter o documento tangível para a gente ir guardando. Mas é um relatório que chama Brazil Tokenization Report, onde a gente mostra toda a história do blockchain, o que a tokenização traz de benefícios para a população, quais são os casos de usos, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, quais empresas estão adotando tokenização em blockchain, quais os benefícios que isso traz, de uma forma com o objetivo de difundir informação e ajudar o desenvolvimento dessa indústria. Então, quando a gente estava no mercado de capitais tradicional, a gente tinha uma percepção que a indústria de tokenização em blockchain estava menos desenvolvida do que ela está, do que a gente percebeu que ela está depois que a gente se envolveu nesse segmento. E a ideia é dar informação para todo mundo, dar acesso à informação, contribuir para o desenvolvimento do ecossistema. Então, estamos muito felizes com esse projeto. Em 2025 a gente vai fazer mais um relatório desse. Espero que você está super já convidado para estar no nosso evento de lançamento do próximo relatório. E tem sido uma jornada muito bacana. Maravilha, Lucas. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ceder aqui seu tempo para bater esse papo conosco. E, por favor, fique à vontade de conversar com a nossa audiência. Quem quiser procurar saber um pouco mais sobre a Nexa, quais canais ele pode acessar, como ele pode encontrar vocês, quais produtos e quem vocês esperam que os encontrem. O espaço é seu. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, pelo papo, um papo super bacana, de alta qualidade. Quem quiser acessar o relatório, Brazil Tokenization Report, ele está disponível para todas as pessoas. Brazil Tokenization Report.com. Não bonito igual o meu, capa dura, né? Mas digital, a versão digital online, tanto em português quanto em inglês está disponível, é de graça, qualquer um pode baixar e compartilhar. É um relatório super bacana, convido todos a lerem o conteúdo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Nexa, o Instagram da Nexa, nexa.finance. No LinkedIn a gente tem sido super ativo, postando bastante conteúdo, Nexa Finance, ou no nosso site, nexafinance.com.br. Quem quiser investir, se cadastrar na lista de espera, e daqui a pouco você vai ser liberado um acesso e poder comprar os nossos produtos. E convidar a todos para, enfim, embarcar nessa jornada de tokenização, se informarem mais sobre essa tecnologia e começar a sentir os benefícios dessa nova forma de investir que a Nexa está tentando oferecer, que é um jeito novo de fazer, que é olhando cada indivíduo como uma pessoa única e construindo um produto específico para cada pessoa. Isso vai ser melhor para o originador, para o banco, para o gestor e para aquela pessoa. E a gente acha que esse é o futuro que o mercado de capitais vai. Então, eu queria agradecer o papo. Obrigado. Maravilha, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado à Nexa Finance por ceder aqui a participação do Lucas. E muito obrigado, naturalmente, a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia e pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês essas grandes mentes no mercado que faz
o mercado financeiro brasileiro acontecer, sempre com o intuito de ter aqui um bate-papo leve, mas trazendo insights, provocações aí para tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia. E se você quiser saber um pouco mais sobre a ComDinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos, seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Vai ser um prazer receber o contato de todos vocês, marcar aquele cafezinho. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.